Olá, boa noite. Estamos iniciando aqui mais uma live. Minha convidada já está chegando aqui, a Tauana, uma convidada muito especial. E hoje nós vamos falar sobre produtividade e autoestima para mulheres reais. Vocês estão me ouvindo bem? Esther, seja bem-vinda. Tal, seja bem-vinda. É um prazer imenso receber a Tauana aqui. E eu já vou convidá-la. Estão ouvindo bem? O som tá bom? Caixinha de perguntas tal, seja bem-vinda. Deixa eu convidá-la aqui. Vamos aproveitar esse momento que nós vamos passar juntas. Oi, Tal, seja bem-vinda. Oi, Eliana, tudo bom? Ele tá boa? Tô bem, é um prazer imenso receber você aqui para falar de um assunto pertinente, né? Tanto para o meu trabalho como para o seu. Já sigo a Tal há algum tempo, vou pedir para você se apresentar, tá, Tal? Falar um pouco sobre o seu trabalho, quem é a Tal e há quanto tempo você está no desenvolvimento, que você é mentora de mulheres, né? Tem um trabalho incrível que eu acompanho já há algum tempo. E eu quero saber de você. Fala um pouquinho de você para nós. Que bom, Eli, obrigada antes de mais nada aí pelo convite. Você tá me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo bem. Você tá me ouvindo Legal, bem? sim. Então, antes de mais nada aí, muito obrigada pelo convite, maravilhoso. É sempre um prazer estar com você, super competente, uma mulher que abraça causas de outras mulheres também, e isso é muito bacana, né? A gente tá junta nesse compromisso. E é isso, eu Exatamente. trabalho com desenvolvimento pessoal, né? Já desde 2017 que eu tô a fundo mesmo. Eu comecei na metade de 2016 e eu fui com tudo em relação a isso, né? E desde a parte de produtividade, espiritualidade, a parte financeira, eu gosto muito de adentrar sobre todas essas nuances, porque eu foco exatamente no comportamento. Eu acredito que o comportamento ele dá vazão a tudo isso, né? Então, hoje eu trabalho exatamente com isso, né? A partir de mentorias, a partir de cursos. E está sendo um privilégio estar aqui hoje com você. Tal, eu sei que você já está. Eu acompanho você desde a época que você estava com o Hospital das Finanças, é isso? Isso, aham. E eu lembro que eu adorava entrar. Eu comecei a te seguir, acho que foi através do Gabriel. Ele viu que a gente estaria juntos, pediu para te mandar um beijo. Ai, legal. E Gabriel Cortez. E desde aquela época eu fico sempre te acompanhando e admirando seu trabalho. E um prazer imenso ter você, de verdade, de coração. Eu olho para essa área do desenvolvimento e em termos de mulheres apoiar outras mulheres que estão fazendo as mesmas coisas, até para quebrar um certo tabu que existe, que às vezes eu vejo que soa uma concorrência, e não é verdade, né? Porque são métodos diferentes, e mesmo quando se tem muita semelhança, ainda tem um crescimento, ainda tem aquele momento que você soma, né, ideias, e eu acho que esse momento hoje vai ser muito propício para isso, que eu acredito muito nessa soma, viu? Então, seja bem-vinda mais uma vez. Tal, Diga, fala um querida. pouquinho pra gente. Quando eu falei assim, tá, o que que você acha do assunto? Porque a autoestima é muito forte aqui no meu trabalho, né? Então, eu acho que o nosso propósito está muito relacionado com as dores que a gente viveu. Então, essa relação com a imagem é muito forte para mim, em relação a um complexo que eu tive no passado. E isso é trabalhado diariamente, né? Então, todos os momentos a gente se vê tendo que segurar a barra e falar, opa, peraí, por que que eu tô aqui mesmo? Né? Eu acho que todas nós fazemos isso em relação à autoestima, à autoimagem. E nesse período de pandemia, onde a imagem, as pessoas estão muito presentes nas redes sociais, então tem aquele julgamento maior, né? Em termos de capacidade, que entra a autoconfiança, que é muito confundida com a autoestima, né? Porque a autoconfiança vem exatamente daquele julgamento, embora as duas sejam julgamentos de valor sobre nós, a autoconfiança é relacionada à nossa capacidade, né? A ação em si. E a autoestima é o elemento das três, que é o amor próprio, essa autoconfiança e a imagem, que é o que eu iniciei falando aqui. A imagem que nós temos de nós, né? Termos de valores, como eu me vejo, se isso é positivo ou negativo, essa avaliação
a gente faz normalmente com a aparência. E a capacidade é com as nossas ações, a capacidade de agir de forma adequada. E nós, mulheres, temos esse desafio, porque quando a gente olha para dentro, ou a gente tem isso muito bem formado, né? O que não é comum. E quando a gente olha para fora, o desafio passa a ser ainda maior, porque a gente vai se comparar e vai ter um julgamento ali, né? Então, eu quero que você fale um pouquinho para a gente, em termos de confiança, nessa questão da produtividade. Como você está vendo esse momento presente e como manter a constância, principalmente, né? Tal, porque esse Perfeito. período de pandemia é um período bem propício para a gente olhar para isso com um olhar mais criterioso, né? Exato, ele e assim, você conversou, você falou muito bem assim no início de que o motivo pelo qual você hoje trabalha com imagem, né? E eu gosto muito da área de produtividade, de comportamento essencial nessa parte de você produzir, de você fazer, mas de uma maneira muito leve. Porque o que é nos colocado é que assim, é que a gente tem que ter alta performance, que a gente tem que dar conta de tudo o tempo inteiro, que a gente tem que dar vazão na nossa vida em relação a todos os pilares ao mesmo tempo. E muitas vezes quando a gente entra nesse fluxo, a gente começa a se cobrar demais. Eu não sei se você já viveu isso, mas eu já vivi. Então, quando eu vivi essa experiência de caramba, eu tenho que dar conta de fazer todas as coisas ao mesmo tempo, eu tenho que ser 100% em tudo, eu comecei a me cobrar tanto que eu passei a ser ainda menos do que quando eu não sabia de nada sobre isso. É nessa hora que a E, gente olha para a palavra ignorância e fala, às vezes ela é bem-vinda, porque você está não, sabendo, você tem ferramentas, né? exatamente. Que você fala assim, cara, antes não saber, é melhor não saber. Só que aí eu comecei a trazer esses detalhes de você viver com produtividade, mas de forma leve, né? E é exatamente o que a gente tem que buscar e fazer agora nesse período de pandemia. Porque a gente fica olhando muitas vezes para a rotina de outras pessoas, a gente tem referências em rede social, né? Então, assim, muitas vezes a gente fica olhando, caramba, eu quero ser muito produtiva como fulana, eu quero fazer várias coisas como ciclana, eu quero ter a vida dessa pessoa que está Aquela aparecendo comparação, né? a comparação. E muitas vezes a gente vai deixando essa leveza de lado. Então, a gente está agora, eu não sei você, mas eu tô fazendo a quarentena, eu tô realmente dentro de casa, eu tô seguindo o protocolo certinho, entende? Então, assim, raras são as vezes que eu Por vou aqui ver um também. pouco, enfim. Então, para que a gente não dê uma pirada, a gente tem que trazer uma rotina que faça com que a gente tenha ações no nosso dia a dia, né? Com que a gente realmente dê espaço para a gente perceber que a gente está em movimento, mas que isso não seja uma cobrança exagerada para a gente atingir um objetivo, não porque a gente está querendo, mas porque a gente está vendo outras pessoas atingirem esse objetivo, né? Então, Uau, então uau, olha só que o que eu vejo é bacana. isso, sabe? E você falando aí, é muito importante te lembrar desse movimento de, mesmo que sejam pequenas ações rumo aos objetivos, seja quais forem, seja no autocuidado, seja no trabalho em casa, seja no trabalho profissional, porque tem muita inovação nesse momento, né, tal? Um momento onde todo mundo está no mesmo barco. Não tem uma receita, não tem uma fórmula certa. Então é se experimentar mesmo, né? Você só vai saber se vai dar certo se você agir e essa ação, muitas vezes, nem sempre ela vai atingir o resultado que a gente espera, porque tem tantos projetos que ficaram ali, né, nesse momento parados, para que no momento oportuno ele seja colocado em prática. Mas até lá, não é atingir esse objetivo, mas até lá, o que eu posso fazer? É esse movimento que eu acho interessante que você falou de uma maneira muito bonita aí. Eu acho que dá para as pessoas pegarem essa dica, né? Olhar para si e falar qual que é a minha realidade, porque também tem aquela relação dos perfis de comportamentos diferentes. Algumas pessoas eu falo muito em personalidade, o estilo, né? A tradução da nossa personalidade na aparência são os estilos. Então, é uma área que eu gosto muito e eu estou sempre falando. Então a gente vai ver que esses perfis, diferentes perfis, vão se comportar de maneiras diferentes também nesse momento. Então, algumas mulheres têm o desafio de olhar para dentro e têm essa personalidade com ramos extremamente opostos e entram em conflito no meio desse caos que está lá fora. Então, eu até brinco, eu falo, antes de ter conflito fora, a gente tem dentro. Nesse momento é importante olhar para o seu perfil de comportamento, que é ele que vai olhar, que vai validar se você está no caminho, se você está agindo, se você paralisou por medo, né? Porque daí essa imagem também fica pequena, essa autoconfiança
ela acaba sendo uma forma de você olhar para si e falar, o que que eu preciso aceitar, o que que eu preciso me conhecer aqui, né? Então é um momento muito propício para olhar para si, olhar para dentro, né, tal. Com certeza. E na verdade, Eli, a gente tem a tendência muito de olhar para fora, né? E deixar o nosso eu para olhar depois. Então, quando a gente inicia esse movimento de primeiro olhar para o nosso interior, olhar para as nossas mazelas, para os nossos erros, para as nossas falhas, para as nossas vitórias, para as nossas realizações, isso dá vazão para a gente continuar, né? Então, assim, a gente, eu não sei se você teve esse convite, mas eu fui convidada a parar, né? A realmente olhar para a minha vida, a olhar para os meus objetivos, a perceber as coisas que eu tinha feito. E isso nos dá muita clareza sobre as coisas boas que a gente fez e os pontos que a gente precisa dar uma ajustada. E esse olhar nosso, né, para a nossa vida, para a nossa essência, porque a gente tem que fazer, ele impulsiona a gente a dar outros passos. E aí o que eu gosto sempre de dizer é a gente não focar muito no resultado final sobre o que a gente está esperando. Porque quando a gente foca muito no resultado, a gente compara o nosso presente momento, a nossa jornada, com esse resultado que ainda não chegou. Então a gente fala Uau. assim, eu tô muito longe. Ah, mas então não vai dar certo. Ah, mas as coisas estão difíceis. Ah, mas tem um monte de gente fazendo e eu não tô fazendo. Ah, mas a minha vida estagnou. Por quê? Porque a gente está olhando ali para o resultado, para o resultado. Quando a gente passa a olhar para o processo, para a nossa jornada, para o dia a dia, comparando a gente com quem a gente foi ontem, cara, isso traz uma paz, sabe? Assim, e a gente fala assim, caramba, eu tô evoluindo. No meu tempo, mas eu tô evoluindo, eu tô 1% melhor, eu tô dando vazão. É o lema, né? É o lema da tal. É o um por nosso cento lema. melhor a cada dia, né? Exatamente. E isso que você coloca de a gente ter essa imagem formada, né, Eli, sobre as coisas que a gente traz na nossa vida, isso é muito bom, porque imagina só se eu olhasse para a minha vida e só quisesse retirar as coisas boas. Olhar, não, na minha vida só tem coisa boa. Gente, é impossível a gente olhar para a nossa vida e É só uma balancinha, perceber. né? Você tem que olhar e acolher. Essa aceitação é muito bem-vinda no sentido até de você olhar e mensurar esse pódio, que tem um pódio interno. Tudo que você já cresceu, evoluiu nesse percentual diário, ele precisa ser validado para que essa produtividade aconteça, né? Porque senão essa autoimagem, ela tende a ter tanto essa comparação como esse estagnar. Ele para ali. Tem muita gente, tal. Uma coisa que eu estava vendo, a gente não vai se aprofundar nesse assunto, mas eu estou vendo muitas pessoas tendo algumas crises existenciais, tendo comportamento e sintomas de doenças psicossomáticas por não mensurar esse pódio, por não olhar para si com esse olhar individualizado, se comparar, porque tem pessoas que estão trabalhando que já estavam, né, tanto nas redes Uhum. sociais, que é o mercado digital, que agora está propício. Eu mesma tive que me adequar muito mais rápido do que o tempo que eu me planejava. Eu sei que você já está há bem mais tempo, mas eu me antecipei com projetos. Então, quando as pessoas olham para fora e elas vê pessoas tendo resultado, tem essa comparação, é onde tem aquele momento. Ou você fica um pouco mais estagnado, ou você paralisa mesmo. Porque o seu momento é diferente do outro, né? E é É, importante olhar para isso para ver o resultado, né? exatamente. E você colocou isso, olha só que legal. Você disse assim: o meu tempo é diferente do tempo de outras pessoas. E a gente tem que perceber isso. Qual que é o tempo que eu estou vivendo hoje? O que que eu estou vivendo na minha vida hoje e que eu posso dar vazão a isso? Por exemplo, eu tô com uma bebezinha de 6 meses, Ai, a Bela, né? ia falar dela já já aqui, que tem uma perguntinha sobre maternidade que eu separei para você, tá? Legal. Então, é muito diferente a minha vida hoje com ela, a dinâmica, da minha vida anteriormente. Não existe assim, nossa, o que era melhor e o que era pior. A gente não consegue nem. É incomparável. São momentos completamente diferentes. Mas se eu ficar o tempo inteiro querendo comparar o que eu estou fazendo agora, a maneira como eu posso fazer, com o momento que eu vivi anteriormente, eu vou me sentir frustrada. Eu vou falar assim: caramba, as coisas não dão vazão, eu queria ir mais rápido, eu queria acelerar. Então, quando a gente olha para a nossa fase atual e a gente respeita essa fase atual, a gente consegue Uau! caminhar, né? É, E, essa palavra faz todo sentido. Respeito,
respeitar esse tempo, respeitar a sua personalidade, porque tem o perfil, respeitar quem você é, né? Exatamente. Então, Maravilhoso. assim, é um cuidado que a gente tem com a gente, né? De perceber, cara, qual que é o momento que eu tô vivendo. A partir disso, o que que eu posso fazer, né? O que que tá na minha disposição. Então, eu tive que mudar a minha rotina, por exemplo. E as pessoas, elas muitas vezes, elas querem manter uma rotina que elas tinham uma vida inteira, de É acordo com a autocobrança, né, tal? uma autocobrança exagerada e aí não consegue ter resultado, né? Então, assim, eu sempre quis ter a minha saúde em dia, praticar esportes, fazer atividade física todos os dias. Eu tive que parar, não dá para fazer todos os dias, mas eu adequei de uma forma que ainda existisse. Então, 3 vezes por semana, eu ainda pratico atividade física, porque isso oxigeniza o nosso cérebro, isso faz com que tenha mais produtividade, isso faz com que a gente cuide de nós mesmos. Então, isso para mim, dentro da minha rotina, do meu estado atual, é algo que eu posso fazer. Então, é um compromisso que eu coloco e que eu falo assim, caramba, eu vou conseguir cumprir. Não adianta nada eu criar uma rotina extraordinária, mirabolante, e eu não cumpri nada. Para que eu fiz isso? Aí, mais uma vez, eu me sinto mal. Ah, mais uma vez, eu me sinto incompetente. Então, quando eu coloco ações que eu vou conseguir cumprir, eu falo assim, caramba, eu dou conta. Então, é começar com pouco. É isso que eu falo. É Quando um planejamento tal que você Sim, faz? Aí você exatamente. coloca rotina com a Bela, você coloca a sua rotina de exercícios e o Exatamente. Então, profissional. eu coloco o que é importante para mim. E a grande questão é essa. As pessoas, elas querem trazer o que é importante para os outros, para a própria vida. Uau, Agora, olha a isso, pergunta é, meninas. o que é importante para você? O que é Isso é importante olhar para para você? si, olhar para esse amor próprio que a gente está falando. Para você se sentir segura e confiante no que você vai fazer, você precisa olhar para o que é necessidade para si, não para o outro. E é interessante porque quando a gente olha para as necessidades individuais de cada pessoa, vai influenciar nesse perfil de comportamento que a gente estava dizendo. Por exemplo, esse período de pandemia, alguns perfis são inflexíveis, né? Tem isso na personalidade. Por isso que é tão importante respeitar essa individualidade, né, tal. Porque você vai olhar, normalmente a pessoa que tem essa inflexibilidade, ela vai ter um desafio maior em se posicionar nesse momento. Talvez ela paralise um pouco, mas ela precisa respeitar que ela funciona assim. É através do autoconhecimento, dessa autoaceitação que ela vai conseguir olhar para si com valor. Porque esse valor, no sentido de gostar dela, só vai acontecer se ela conseguir se conhecer. Porque a gente não gosta do que a gente não conhece. Né? Então, quando ela olha e se compara, eu sou inflexível, mas ela não racionaliza isso, né, tal. Ela simplesmente paralisa e se compara. Então, quando ela consegue compreender que esse perfil exige mais, exige um desenvolvimento diferente, porque a pessoa da variedade, por exemplo, que é uma necessidade, ela vai adaptar muito mais fácil. Ela vai adorar, inclusive, em meio ao caos, mudar um segmento, mudar a rotina dela, né? A outra não, a Sim, pessoa que é um pouco mais centrada, que a personalidade dela é mais metódica, com horário, com rotina, ela vai sofrer um pouco mais para atingir esses resultados que não dependem dela. Tem coisas que não dependem dela, né? Então, isso que você está perfeito. falando é muito importante. E aí a gente... Você tem alguma outra Eu pergunta? tenho, mas você pode falar? Eu quero que você fique bem à vontade, tá? Pode dizer, pode comandar aí. Olha só, a gente falou aqui da constância, usar o tempo. Quero que você fale um pouquinho mais em relação ao tempo. Você falou do planejamento, né? Colocar Uhum. essas atividades, que você falou que o exercício físico para você é muito importante. Algumas pessoas, por exemplo, aqui no meu condomínio a academia ficou fechada. É, naturalmente, para mim, por exemplo, eu sou de uma caminhada, né? E tudo mais. Então eu não senti tanta diferença naquele momento. E sou da Aham. variedade também, isso diz muito sobre mim. Então, eu vou me adaptando muito fácil. Mas, assim, quando a gente olha para o tempo, nesse período de pandemia, de quarentena, o que é importante para cada pessoa? Por exemplo, as mamães. Você, como tem a Bela, você vai poder dizer com um pouco mais de informação de como você faz, como você, as suas alunas, que você é mentora de mulheres também, como você tem lidado com isso? Sim. Porque o que que acontece? Tudo é uma questão de adaptação. E a gente tem que trazer para a nossa vida isso de uma forma muito leve. É sempre o que eu falo.
Se a gente está diante do caos, é perceber esse caos, sentir o caos e não desesperar com o caos. Então, uma vez que eu sinto essa situação toda, eu percebo aquilo que está no meu alcance e o que eu posso fazer. Então, quando você tem uma bebê, quando você está com um neném, quando você está com uma criança, é o caos estabelecido, porque é o tempo inteiro falando com você e pedindo coisa e demandando. Então, muitas vezes, o que as pessoas querem? Elas querem que a criança fique ali parada, estátua, sem falar nada, enquanto elas estão produzindo. Seja uma leitura de um livro, seja praticando atividade física, seja estudando, seja assistindo um filme. Enfim, elas querem que a criança fique estátua, mas ela não vai ficar, entende? Então, o que a gente tem que fazer? Buscar situações que ou possa envolver a criança, quando isso pode ser feito, ou então, como eu faço, né? Eu utilizo os momentos em que ou ela está dormindo, ou eu posso contar, por exemplo, com a minha mãe. Minha mãe, eu posso contar com ela, eu tenho essa rede de apoio. Tem pessoas que Ah, não que têm essa rede de legal, apoio, que né? legal. Tem pessoas que não Uhum. têm ninguém. Tem Então, algumas que não estão nem abertas à rede de apoio, que é o caso desse perfil que a gente estava falando antes, né? Da sim, inflexibilidade. exatamente. Então, se não possui essa rede, se não tem ninguém para ficar, é interessante que observe os momentos em que, diante do silêncio, você pode fazer as suas coisas, né? Então, assim, é a gente buscar as oportunidades e ajustar o nosso tempo naquilo que pode ser feito. Então, eu amo ler, eu adoro ler. Inclusive, eu Eu ia te tenho perguntar, tem até, leitura. uma parte que você tem a leitura catal, né? Leio Isso, catal. Então tem muitas pessoas acompanhando. Eu sei que agora você está no livro Mais Esperto que o Diabo. Outro dia você estava com o do Fábio de Mello, né? Quem me roubou de mim. isso. Eu tenho acompanhado. Fala um pouquinho disso para nós. Muito bacana. E aí, o que acontece, Eli? Eu amo ler. O meu horário preferido de leitura é pela manhã. Só que quando você tem um neném pequeno, você não pode ter isso, nossa, eu só vou ler pela manhã, porque era o horário que eu gostava e eu agora vou ter que fazer isso e não dá certo. Aí as pessoas desistem por quê? Porque naquele momento ela não conseguiu fazer a leitura pela manhã. Olha isso. Então o que eu começo a observar? Poxa, eu não posso fazer a leitura pela manhã. Eu posso fazer a leitura em qual horário? Então, eu posso fazer a leitura pela noite, assim que ela dormiu. Depois que ela dormiu, 10 horas da noite, é o horário que eu vou fazer a leitura. Mas porque é importante para mim, porque me agrada e é o horário que eu escolhi. Eu não posso chegar para você, Eli, e falar assim, Eli, agora você vai ler o livro 10 horas da noite. Ah, agora você vai ler o livro 6 horas da manhã. Eu não posso fazer isso com você. Você tá entendendo? Porque isso não é o tempo que você tem disponível. Então, é a gente adequar a nossa realidade, as coisas que são importantes pra gente e que eu vou dar conta de fazer. Então, às vezes, eu vejo mães que chegam aqui e falam, né? Ah, mas eu não tenho tempo. Ah, mas é muito difícil. Ai, como é que eu vou fazer? Se é importante para você e se você realmente quer fazer isso, você vai encontrar um momento, principalmente quando essa criança estiver dormindo, né? Então, é só a gente observar o cenário, sabe? E buscar soluções. Eu sou do time da solução ou eu sou do time do problema? Se eu for do time do problema, eu vou falar o tempo inteiro. Ah, é porque eu tenho criança. Ah, é porque tá na quarentena. Ah, é porque eu não tenho tempo. Ah, é porque eu tô doente. É sempre uma desculpa. Agora, se eu sou da solução, nossa, que bom. Eu vou ler agora até mais tarde. Eu vou utilizar esse tempo para ver se eu consigo produzir mais. Ou então, eu vou acordar mais cedo para eu estudar e ler mais de manhã. Então, a gente tem que começar a observar essas situações. Olha só, Olha o o Gabi. Gabi aí, Gabriel aí. Então, Ele estava falando de multitarefas. É exatamente isso, Gabriel, que a gente estava falando, as mamães. Você disse que está com a Flavinha no peito e assistindo a gente. Olha que legal. Papai bem presente. Eu vi que você está se adequando aí a essa rotina também, viajando no fim de semana para ver a Flavinha. Olha que interessante, tal. A gente estava falando exatamente sobre isso, né? Se é importante para você, você vai dar um jeito. E não é prioridade, porque não tem S. Você vai colocar uma lista com prioridade e vai cumprir no seu tempo, porque essa multitarefas, nós somos uma pessoa só. Não tem como você fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Você vai escolher, colocar foco e buscar o resultado que você espera. Não é isso? E eu acho que assim, quando a gente tenta ser multitarefa, porque é tentativa, a gente acaba negligenciando algo fundamental. E eu vou te explicar o seguinte, olha só. Se eu tento aqui ser multitarefa, de repente, sei lá, comer
ficar assistindo uma live que seja, limpando de repente a mesa, pensando no livro que eu vou fazer, eu começo a tirar o foco de mim, né? Mas isso não é o mais desafiador, isso não é o mais prejudicial. O prejudicial é quando a gente começa a abdicar disso e querer ser multipessoas, ou seja, dar atenção a várias pessoas. E a gente não vai conseguir. Então a gente começa a querer dar atenção pra gente, a querer dar atenção para as pessoas que estão comendo junto conosco, a dar atenção para as pessoas que estão nos assistindo, e aí a gente não consegue dar vazão a nada. Entende? Então a gente começa a ser menos do que a gente pode ser para as pessoas. A gente não dá o nosso 100% para as pessoas. Então não é só apenas a gente não conseguir realizar todas as tarefas. A gente deixa de ser também boas pessoas para essas outras pessoas. Então, olha, para mim esse negócio de multitarefa é totalmente improdutivo. A gente não consegue dar vazão a resultados. Sinceramente, é algo que a gente tem que cada vez mais ir deixando de lado e estar 100% presente naquilo que a gente está fazendo. E como é desafiador, né, Eli? A gente está 100% Exatamente. Eu ia te presente. falar isso agora, porque eu recebo muitas mães, eu não sou mãe, mas eu recebo muitas mães, sabe, tal. E eu observo muito isso que você está dizendo agora. Essa questão de eu não posso porque eu não consigo, eu tenho muita coisa para fazer. Então chega aquele momento que as ações que a pessoa colocou para fazer, elas não são de fato prioridade na vida dela. Ela está colocando por quê? Porque tem uma projeção de outras pessoas, ela quer realmente ser vista com essa capacidade, muitas vezes, ela quer alcançar esses vários objetivos, né? Que é a multitarefa. Mas o que acontece? Ela se frustra. Então, aquele sentimento por ela diminui, essa autoimagem, ela se sente menos confiante. Por quê? Porque ela não atingiu o objetivo. E isso passa a ser um padrão de comportamento, né? O que é muito desafiador é você sair dessa roda que gira, tipo a rodinha do hamster mesmo. Porque você vai, faz isso hoje, faz amanhã. Então, essa imagem começa a diminuir. Você começa a olhar para você achando que você é um problema. Nossa, ele sabe, e aí é onde mora, sabe o quê? A procrastinação. É a partir daí que a pessoa Sobreviver a isso, né? É aí que a pessoa começa a se tornar um procrastinador nato, sabe por quê? Porque não termina as matérias que começam, as tarefas que são destinadas não finaliza. Então, quando você não finaliza uma tarefa, você diz para você mesmo que você não vai ser competente para fazer qualquer coisa. Olha só, tem um exercício que eu gosto muito de fazer, inclusive eu ensino para todas as minhas seguidoras, para as minhas mentorandas. Olha só como é simples, faz toda a diferença e a gente começa a deixar a nossa procrastinação Anotem aí, meninas. de lado, ok? A gente vai começando a diminuir a nossa procrastinação. O que é? Quando você vai realizar qualquer tarefa, você tem que dar um comando para o seu cérebro que você está iniciando, fazendo e finalizando. Então, vamos dizer que você vai jantar. Então, você vai falar isso para você. Eu vou jantar. No momento que você está jantando, você diz, eu estou jantando. Quando você finalizar, você diz, eu terminei de jantar. Parece óbvio, ou até tem pessoas que falam, tá, Ana, isso não dá certo. Mas nossa, fala assim, nossa, mas é tão simples, por que eu vou fazer? E é justamente porque é simples que a gente tem que fazer. Funciona. Quando eu dou esse comando, eu tô jantando, eu vou jantar, agora eu vou começar a jantar, eu estou jantando, eu terminei de jantar, eu digo pro meu cérebro que tudo que eu começo a fazer, tudo que eu me comprometo, eu finalizo. Então, se eu iniciei e finalizei, aquilo que eu for iniciar, eu vou finalizar. Se eu for iniciar um livro, eu vou finalizar o livro. Se eu vou abrir um empreendimento, eu vou até o final. Se eu vou começar qualquer projeto, eu vou finalizar esse projeto. Por quê? Porque a partir das pequenas coisas, eu já comecei a levar esse comando para o meu cérebro. Se a gente não leva, o que acontece? A gente naturalmente vai percebendo que aquilo que a gente começa, a gente não termina, porque a gente vai gravando as coisas que a gente não finaliza, né? No fim da noite a gente vai deitar e a gente fala, meu Deus, o que eu não fiz? Nossa, deu um monte de coisa para fazer amanhã. Então, na nossa mente estão as coisas que a gente não finaliza. Agora, quando a gente entra e é um nesse programa processo, instalado, muda. né, Tal? Sim. Exato. Aí pronto, aí começa o caos. E isso muda demais. Ele é um exercício, uma prática tão simples, mas que assim, faz toda a diferença na nossa vida. Se a gente levar a sério, sabe? Se a gente realmente levar a sério. Tal, você tá falando aí, tem um livro que eu tô lendo agora,
e eu vou te mostrar ele, que eu tô amando, que é esse aqui, ó. Liberte sua personalidade. E ele Massa. fala exatamente dessa forma, tanto você como eu trabalhamos com PNL e a gente sabe como funciona o cérebro, essa leitura, né? E a maneira que ele fala é muito divertida e muito simples. Ele fala, nós não somos uma máquina. Uma máquina. Por quê? Porque a maioria das pessoas, a gente está, né, nesse piloto automático como se a gente fosse uma máquina. E não é Sim. verdade. A gente tem uma máquina. E essa máquina, ela funciona com comandos. Então, o que você está dizendo aí, olha que interessante, a cada momento que você dá um comando, todo o nosso comportamento, né, toda a nossa expressão externa, física, vai ser exatamente para atingir esse objetivo desse comando recebido. Então, nós apenas monitoramos essa máquina. Nós temos capacidade analítica. A máquina não. Perfeito, perfeito. Né? E, Então, no e a nosso dia gente, a dia, cada comando que você dá e o programa instalado é o nosso desafio, porque são nossas crenças. Né? Quando a gente olha, por exemplo, para a produtividade, a gente tende a buscar os resultados que a gente já alcançou em algum momento. Por quê? Porque tem essa limitação do que já está instalado. Agora, sim, esse momento de pandemia, por exemplo, em quais outros momentos da minha vida, e voltando, fazendo uma pontezinha com a autoestima, né? Qual outro momento da minha vida eu vivi esse caos? Talvez não tenha vivido nessa proporção, mas tenha passado por momentos desafiadores em outro contexto, e essa autoestima, né? Que é o misto aí da autoconfiança, do amor por si, né? E da autoimagem, o valor que eu tenho, essa capacidade. Como isso tem funcionado? Porque cada pessoa, por mais que a gente passe por momentos desafiadores, como esse que a gente está vivendo, eu acho. deu uma travadinha, mas foi aqui. Eu não desliguei os dados móveis, meu telefone tocou. Desculpa. Assim. Então, o que acontece? Todos nós temos esse perfil de ter essa personalidade, autoestima para mais ou para menos, né? Travou da Tal, estão me ouvindo bem? Mas já deve voltar. Tal, tá me ouvindo? Tá indo e voltando. Agora travou aí, eu Tô sim. acredito. Então, Tal, essa é a nossa autoestima. Todos nós vamos ter um momento da vida que ela vai dar essa navegada entre mais e menos, que é a baixa estima ou mais elevada. Então, a gente tem que ter esse racionalizar e olhar para a gente e entender que por mais que isso vá acontecer em algum momento da nossa vida, a gente tem uma média, que ela pode ser mais ou menos. E esse equilíbrio é preciso Também, buscar né? nesse momento, racionalizando, olhando para fora, entendendo o caos, mas olhando para si, compreendendo você também, né? E, e na verdade a gente tem que agradecer por isso, né? Acho que tá dando uma travadinha. Tá. Eu acho que eu. Vocês estão conseguindo ouvir bem? Se vocês puderem ajudar a gente, estão ouvindo bem? Tá me Bom, acho que ouvindo? tô. Eu tô te ouvindo. Eu Você tá estava me vendo ouvindo? uma live sua ontem, porque eu tirei férias, né, nesse período, para descansar. Ó, meu marido disse que tá. Obrigada, amor. Então, olha só, tirei uns dias, eu não tô, faz uns dias que eu não participo de live aqui, mas ontem eu estava assistindo uma sua e ela estava assim. Aí eu ouvi em outra live que o Instagram tá tendo essa característica de travar. Então, assim, se Sim. vocês puderem nos ajudar. É, Parabéns, Lô, minha amiga tá de aniversário, acabou de entrar. Que Deus abençoe a sua vida. mas para mim já tá tudo ok aqui. Você tá me ouvindo bem? Você tá me Tô te ouvindo? ouvindo bem. Tô te Então, ouvindo bem. ótimo. Tal, eu tenho outra pergunta para você aqui. Diga, querida. É, Como que é para você e como você tem lidado com isso, essa coisa do limite, de dizer não, De dizer não, né? de dizer Olha, não. antes, né, para mim era algo realmente super desafiador. Então, eu trazia muito para minha vida todas as problemáticas das outras pessoas. Por quê? Eu queria ser a salvadora. Não sei se você já Uau, viu é a síndrome. típico, né, de quem trabalha no início esse Sim, equilíbrio. a síndrome da salvadora, de querer ajudar tudo e todas, de querer dar conta de tudo. Quando a gente traz a síndrome da salvadora, a gente carrega nas nossas costas pesos
que a gente não deve carregar, entende? E eu tenho certeza que todos aqui já passaram por algum momento na vida em que quis trazer essa síndrome, né? De, nossa, eu vou salvar o mundo, vem cá, deixa eu te ajudar, fica aqui, eu tenho a Essa é a solução, minha missão. essa é a missão, eu vou fazer acontecer. E muitas vezes, ele não é nem só no âmbito profissional. A gente vê no âmbito familiar, pessoas que querem carregar outros, sabe É, assim? talvez até mais, né, tal? Esse Exatamente. autocuidado, esse Porque cuidado vê, familiar. caramba, eu sou o pilar da minha família. As pessoas podem vir até mim, né? E eu tô sendo. Então, assim, aí normalmente as pessoas têm dificuldade de dizer não. Como eu também tinha dificuldade de dizer não, né? Para isso. Eu achava que eu sempre tinha que dizer sim o tempo inteiro, porque isso era servir, isso era fazer acontecer. Só que muitas vezes, quando eu dizia sim o tempo inteiro, eu dizia muito não para mim, para as minhas tarefas, para o que eu tinha que ficar fazendo, enfim. Então, o que que eu comecei a pensar? Poxa, se eu me colocar em prioridade, se eu começar a dizer sim para mim, eu vou estar me amando mais. E quando eu começo Uau! a me amar, eu me coloco em prioridade e isso não tem nada a ver com egoísmo. Né? Isso não tem nada a ver com egoísmo. Quando eu me Embora coloco vá em aparecer prioridade, no início, né, tal? no início a gente pensa, né? Ah, eu tenho que ajudar muita gente porque senão eu vou ser egoísta. Né? Ah, se eu tô com dinheiro a mais, eu vou ajudar todo mundo, porque senão eu vou estar sendo egoísta. E a pessoa acaba se endividando porque fica só por conta de outras pessoas. Quando a gente começa a entender que essa prioridade, esse amor próprio vai fazer com que eu consiga me organizar, me planejar melhor e ser mais produtiva, a gente começa a dizer não, por amor a outra pessoa. Então, assim, a gente diz não para alguém porque a gente ama essa pessoa. Porque a gente não quer ser a zona de conforto mais dessa pessoa. Então, muitas Uau! vezes a gente Olha fica isso, que dizendo sim, sim, interessante. sim, 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 achando que a gente está ajudando. Cara, a gente está fazendo um caos na vida dessa pessoa. Quando a gente começa a dizer não, aí você dá espaço para essa pessoa ir trabalhar. Você dá espaço para ela começar a movimentar a vida dela. Você começa a dar Amadurecer. espaço para ela, né? Então, assim, é a gente começar a dizer não para as pessoas mesmo, sabe? Às vezes você tá saindo de casa e a pessoa fala: ah, já que você tá fazendo isso, já que você vai sair de casa, já vai e faz um monte de coisa. Muitas vezes você já tá no tempo limite seu para chegar no compromisso pontualmente. E aí você começa dizendo: caramba, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer, e você deixa os seus compromissos para trás, você deixa a sua vida para trás. Então, quando você fala assim, olha, agora, nesse momento eu tô saindo de casa, mas eu tenho um compromisso X que é inadiável, entende? Eu vou chegar na hora. Então a gente começa E você vai conseguir fazer isso se você for sincera com você, né? Porque a assim, compensação não vai adiantar aqui, né, tal. Porque muitas exatamente, vezes a gente tem atitudes compensatórias no início. Eu vejo muito, é muito comum isso. A pessoa inventar alguma desculpa quando ela está aprendendo a dizer não. E não adianta, porque você não vai conseguir comunicar isso, você não vai se sentir bem também, né? exatamente. E muitas vezes o que a gente pode fazer é essa pessoa de ser a salvadora da pátria, a salvadora do mundo. O que que a gente começa a trazer? Pessoas que podem auxiliar também. Você não é a última Coca-Cola, você não é a pessoa sempre certa para ajudar todo mundo do mundo. E isso é fantástico. Então, quando você começa a olhar para você, diminuindo o seu ego, você começa a dizer não para as pessoas, mas você não deixa ela ao léu. Você fala assim: olha só, eu não vou poder te ajudar hoje, mas você pode buscar fulano. Fulano vai te ajudar, fulano tem um compromisso, é especialista e vai poder te orientar nesse cenário. Às vezes você não pode orientar outra pessoa, às vezes é com você mesmo. Só que naquele momento você não pode fazer. Então o que você vai dizer? Olha, hoje eu não posso, hoje eu não vou fazer. Mas podemos fazer daqui 3 dias. Mas semana que vem eu posso te ajudar. Mas daqui um mês eu posso te ajudar. Então você não está deixando essa pessoa também ao léu. Você vai ajudar, mas não naquele momento. Porque naquele momento você vai treinar. Naquele momento você vai estudar. Naquele momento você vai ao dentista. Naquele momento é seu momento. Então dizer não é realmente uma voz de liberdade, né? É você se colocar em prioridade, é você conseguir ser mais produtivo, é você trazer essa imagem de se amar, de você se cuidar. Então, assim, É, o tal, é realmente algo muito forte. tá falhando mais uma vez.
Ô, Quer Tal, gravar? tem um ditado que diz assim: quem não tem agenda vira agenda dos outros, né? Então essa questão da autoestima também está muito relacionada a você olhar para o seu dia, se comprometer com você, ter esse respeito e essa responsabilidade consigo mesmo. E aí a gente entra numa outra esfera que está totalmente ligada, que é desenvolver uma habilidade, que é a habilidade de comunicação. Porque para dizer, como você estava dizendo, para dizer agora eu não posso, mas tal hora ou tal dia eu consigo, ou indicar alguém que pode ajudar essa pessoa, é uma habilidade de comunicação, que nas nossas relações, na nossa convivência, é um desafio gigante também, não é? Exatamente. Mas quando a gente dá o nosso primeiro não, a gente se empodera, sabe? A gente realmente dá vazão a quem a gente é. Então a gente tem que exercitar isso, né? Assim, porque senão, sabe o que que acontece ali? A gente passa a negligenciar o não. E a gente passa a aceitar coisas. Aí você vai aceitando uma vozinha, você vai aceitando que pessoas começam a utilizar do seu tempo, que comecem a utilizar daquilo, se apropriar de você. Né? Então, esse não que a gente vai dar é realmente a gente levantar uma bandeira de amor próprio mesmo. Então, inicialmente pode ser difícil, você pode achar que você não vai dar conta, mas pense sempre que é um ato de amor por você e pelo outro. Eu estou fazendo isso, eu estou dizendo não por um ato de amor. O não é um ato de amor. Então, quando a gente ressignifica essa palavra, a gente começa também a conseguir dizer mais ela, principalmente se são pessoas amorosas, se são pessoas cuidadosas, se são pessoas que não gostam de magoar o outro, se são pessoas de pessoas, né? Normalmente não O medo tem de esse. não pertencer, né? É, Acaba de perder o trazendo essas amor. consequências. Todo mundo quer ser amado e confunde, porque aí é exatamente o inverso do que você acabou de dizer pra gente. Ah, eu não vou dizer não porque eu tenho medo de perder, eu tenho medo de não ser amado. E é inconsciente, é óbvio, né? Isso não tá tão claro assim como a gente está falando nesse momento. E é onde perde exatamente por quê? Porque você vai estar se desvalorizando em prol do outro, não vai se sentir bem, exatamente por quê? Porque você não está priorizando você ali, não está tendo um gesto de amor com você e nem com o outro, exatamente o que você acabou de dizer. Ô, Tal, Diga. tem uma pergunta aqui, você que é mãezinha, tem várias mãezinhas aqui que eu tô vendo, que estão gostando do nosso bate-papo. Olha só, tem uma pergunta que eu quero fazer para você e eu quero que você fale exatamente como você já tem falado, da sua Certo. rotina, das suas mentoradas. Como conseguir dar conta de tudo? Como conseguir dar conta de tudo? Meu Deus! É. É possível. Então, Eli, como conseguir dar conta de tudo? É a gente não pensar em dar Falhou. conta de tudo. Quando a gente começa Tal, a falhou. retirar, tá vendo? Deu uma travada. Vamos Deu uma ver. travadinha. Você repete para nós? Vocês estão ouvindo, gente? Agora voltou, tal. Não tá me ouvindo? Não? Vocês estão ouvindo? Travou da tal. E o áudio, meninas? Vocês estão ouvindo a gente? O áudio eu não estou ouvindo da tal, mas será que vocês estão me ouvindo? Sem som da tal. Eu vou falando um pouquinho até que volta aí, tá? Não sei se a tal tá me ouvindo, mas olha só. Quando a gente fala assim da autoestima em relação à produtividade, os que estão me ouvindo, tal, fala um oi pra gente. Não tá. Não tá me ouvindo. Tá. Olha só, eu vou falando aqui até que seu áudio volte, tá? Quando a gente fala das consequências dessa autoestima em relação à produtividade, fatal, e vou chamá-la de novo. Gente, vocês estão gostando? Fala para nós aqui uma coisa. É desafio para vocês dizer não? Dizer não é desafio? Deixa eu chamar aqui a tal para ela voltar. Será Oi, que eu. tal.
Tô te ouvindo. Pronto! Bem-vinda! Uhul, voltando. Ótimo, ótimo. Olha só. Tá, eu acabei de perguntar aqui para as meninas. É desafio dizer não? Aí aqui muito, sim, muito. Eu acho que esse é um grande desafio para a maioria de nós, sabia? É realmente o maior desafio, sabe? Porque a gente quer agradar, né? Então, assim, desde sempre a gente ouve que não é uma palavra que a gente não pode dizer, né? Assim, a gente sempre tá o tempo inteiro dizendo assim, ah, você não pode, você não pode, você não pode. Então, a gente já tem o não como algo ruim. Desde quando a gente é criança. Não mexe nisso, não vai, não ouve, não fala com pessoas, não, não, não. Então, você já tem esse reflexo do negativo, né? E aí dizer não pra gente começa a ser difícil também. Por quê? Porque a gente não quer ser essa pessoa. Não A gente quer, não não quer quer ter essa imagem, né? exatamente, a gente não quer ter essa imagem. E a gente quer ser acolhido, a gente quer amar, a gente quer estar presente. Quer Mas, pertencer. mas é trazer esse novo significado, né? De que Ó, quando a gente começa a dizer não para essas questões, a gente começa também a crescer. Mas o dizer não, ele vai vir a partir do momento que a gente passa a se conhecer. Sabe? A partir do momento que a gente tem momentos com a gente, a partir do momento que, poxa, quanto tempo você dedica para ficar em silêncio com você mesmo? Quanto tempo você dedica para tomar um banho relaxante? São coisas tão pequenas, mas quando você passa a se valorizar, o não vem muito prático, vem muito leve, sabe? Quando você entende quais são os seus valores, você fala, cara, eu vou dizer não. Então, essa dificuldade, muitas vezes, ela tá atrelada porque a gente não tá tendo tempo pra gente. A gente quer viver a vida das outras pessoas. Olha só, às vezes você gosta de uma música, vamos dizer aqui, você adora música clássica. Então, você ouve música clássica, você adora, e as pessoas começam a te aproximar de você porque você gosta de música clássica, enfim. Aí você entra dentro de um relacionamento, seja ele amoroso ou de amizades, onde a pessoa está com você porque você gosta de música clássica. E aí você vê que essa outra pessoa, ela gosta de, vamos colocar, rock. Aí você para de ouvir a música clássica e você começa a ouvir o rock dessa pessoa. Por quê? Porque você quer agradar essa pessoa. Então você passa se anulando. Então você vai se anulando, deixando de ser você, deixando de se valorizar para entrar no mundo da outra pessoa. Esse entrar no mundo da outra pessoa te faz depender dessa pessoa. Depender de agora ser feliz por conta do rock. Você já não começa mais a ser quem você era. E aí é claro que vai ficar difícil de dizer não. Então, quando a gente potencializa os nossos valores, aquilo que a gente gosta, fazendo com que as pessoas gostem da gente como a gente é, a gente consegue também dizer não para isso. Então, eu acho que assim, o ponto-chave que a gente tem aqui é a gente começar a colocar a nossa vida em prioridade. O que é importante para você, o que você quer, sabe? O que você faz, o que faz você relaxar, o que faz você sentir em paz. Se coloque em prioridade. Depois você pensa em entrar nesse movimento de dizer não, porque vai ser natural, entende? Vai ser algo que você vai conseguir fazer naturalmente. É isso que eu venho observando, sabe, e é Eli? bem aceitação, né, tal? Porque muitas vezes a pessoa ela tá nessa fase de entrar no mundo do outro para agradar, porque é natural, muitas vezes até um padrão de comportamento já vem de família, você não tem uma referência, você precisa aprender, né? É algo novo. Agora, se ela tá nesse ambiente e ela já está há bastante tempo, seja num relacionamento, por exemplo, as atitudes vão ser um movimento ainda maior, exige dela ainda mais dedicação, racionalização, porque o tempo todo, se ela estiver no piloto automático, ela vai continuar fazendo atos para agradar e distante de Exato. si. E isso mina a nossa produtividade. E sabe por que que mina a nossa produtividade ali? Porque você já não tem mais vontade de fazer as coisas. Porque você já não sabe mais o que você quer. Não Aí tem um você não motivo, né? O motivo é do outro. é sempre do outro. Então é o sonho do outro, são as coisas do outro. Então é a gente realmente instalar na nossa vida, sabe? Eu acho que esse momento está bem propício para isso. Muitas pessoas estão despertando nisso, né, tal? Porque esse momento de olhar para si é uma necessidade. Porque quem tá, eu falo assim, ó, esse momento é o momento da verdade. Porque se você está vivendo algo que não é verdadeiro, se você não está em você, na sua essência, essa parte espiritual de ter paz mesmo, é o momento que isso vem à tona, vem para a superfície para ser trabalhado. Então, quando você tem, por exemplo, as emoções são para dizer, ó, oh, não tá legal. É grito da alma, muitas vezes. Tem alguma coisa que não tá legal. E as pessoas
Deixa acaba eu não só pegar compreendendo. deixa eu só pegar. Ai, mostra. Eli, ela tá chorando muito aqui. Tá, Deixa pega eu só aí, pegar mostra ela ela. pra gente. Aqui, Gente, mamãe. olha a Bela. Ai, Ela que tá chorando muito, lindeza, gente. amor. Essa é a Bela, gente. Ela tem 6 meses. Oi, Bela. Que princesa. Que Oi, linda. Ai, que paz, tal. Oi, Eli, toda vez que eu faço live assim, um pouco mais longa, ela não aguenta porque é muito tempo sem ficar comigo, entendeu? Ai, gente. Olha o sorriso. Mãe é remédio. Mãe é remédio. Que delícia. Mas isso Linda, que você linda. fala de espiritualidade, de a gente realmente trazer o nosso eu, sabe? De a gente buscar esse interior, ele é o que move a nossa vida, sabe? Eu não sei se as pessoas aqui entraram nesse fluxo positivo, né? De buscar a Deus nesse momento de pandemia que eu falo. Mas para mim foi assim, eu já sou uma pessoa que eu me considero, né, Espiritual. Lindo. espirituosa, enfim. Mas Me nessa conectei muito rápido com você por conta disso, sabia? na pandemia, eu acho que assim, a gente buscar isso, sabe, é o nosso Falhou um momento de pouquinho. crescimento. Tá, o seu tá falhando. Mais uma vez. Acho que voltou agora. Voltando, né? Tá cortando. Eu acho que Deu voltou, certo? tal. Voltou. É o tempo Voltando. da Bela. Olha que lindeza. Ai, que vontade de apertar a Bela. Gente, é isso, olha Voltou só, a vida sim, de tal. mulheres reais. É realidade, pessoal. É a vida real, Vida é assim. real, gente. É maravilhoso. Você sabe o que aconteceu aqui hoje, tal? Aqui Ah, no meu condomínio, eu quase te mandei uma mensagem. Faltou energia aqui, aconteceu alguma coisa aqui. Isso aconteceu um período atrás também, só que da outra vez demorou mais. E aí eu falei, gente, será que vai voltar a tempo? Aí eu entrei no grupo do condomínio, aí tava lá, volta dentro de tantos minutos. E eu calculei, fiz minha maquiagem no escuro com a luz do celular, acredita? nossa, você pensa. E é isso, às vezes vai É, acontecendo. é vida real. E é Nosso adaptar. tempo tá curtinho, tal. Conclui pra gente essa parte da espiritualidade que eu acho fantástica e eu admiro demais em você, né? O quanto isso é importante nesse momento, né? Não Sim. tinha nem pensado em te perguntar isso, mas eu acho super válido. E depois É, você conclui aquela pergunta sobre dar conta de tudo, se isso é possível. ok, então, eu acho que é isso mesmo. O nosso pilar, a gente não tem que ficar trabalhando apenas esse lado do nosso corpo, né? Da nossa matéria. Então, é a gente perceber que ela tá ligada com o que a gente vai ser hoje, com quem a gente está se tornando, para quê? Para a gente ecoar para a eternidade. Então, tudo que a gente faz Que aqui lindo. hoje, tudo que a gente faz, tudo, gente, ecoa para a eternidade. Então, quando a gente decide fazer qualquer coisa que seja, é pensar sobre isso. Então, quando eu penso, né, poxa, as minhas ações vão ecoar para a eternidade, se existe eternidade, se existe um Deus, e eu creio nisso tudo, eu tenho que ter esse relacionamento. Como que eu vou crer em algo que eu não me relaciono? Né? Então, assim, é ter esse relacionamento. Então, se dedicar a isso, sabe? Por meio de oração, por meio de leitura, por meio do silêncio, né? Independente da sua crença, do seu credo, mas é você se conectar. De você ter esse relacionamento. A gente tem relacionamento, né, Eli? Poxa, na verdade, eu não te conheço muito, você não me conhece muito, assim, de a gente conversar, de bater um papo, né? Imagina como seria mais forte a nossa relação se a gente tivesse essa intimidade. Exatamente. Quantos ganhos a gente poderia ter? E na nossa vida, quando a gente tem essa intimidade com Deus, são ganhos que a gente tem que são, assim, imensuráveis. Porque a gente passa... Uma travadinha aqui. A gente Voltou. passa a querer agir como... A gente quer agir como quem? Como o filho dele, como Jesus, né? A gente tem alguém de referência.
para a gente querer agir também, para estarmos próximos. Então, eu acho que é buscar esse relacionamento diário, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Eu estou mais parecida com Jesus? Eu estou cada dia mais parecida? Não, não estou. Poxa, eu tenho que melhorar. O que eu vou fazer? Mas isso sem ser uma cobrança exagerada, sabe? É deixar fluir. Que seja E leve, que percebendo, aconteça, né? assim, Uma relação mesmo, né? uma relação, porque nas nossas relações a gente erra, de repente eu não vou ser bacana com você, eu vou ser comigo, mas eu vou chegar para você, vou pedir perdão, você vai pedir perdão, e é assim que a gente faz também com Deus. E ele é tão misericordioso, ele é tão maravilhoso, que ele perdoa tudo, entende? Ele perdoa tudo. É claro que a gente vai viver as consequências, porque faz parte da nossa humanidade, mas ter essa conexão deixa a gente muito leve. Né? É o que faz, assim, dar vazão à vida. E o autoconhecimento entra muito nisso, né, Cal? Porque eu gosto muito quando a gente olha para a parte que nós somos imagem e semelhança do Criador. Então, olhar para a gente e se conhecer e nos conectar com Ele, pensa, é uma unidade mesmo, né? É uma relação onde tem uma preparação muito grande para que a gente cumpra um propósito maior pelo qual a gente existe, pelo qual Ele nos criou. Então, essa conexão, essa relação, ela permite que a gente perceba mais os sinais, né? Que a gente tenha tanto a vocação como os nossos dons, nossos talentos aperfeiçoados, para que a gente consiga cumprir essa missão maior com maestria, né? O Datal tá travando, por isso que eu tô continuando a falar aqui sozinha. Mas acho que já voltou. Tal. Eu vou pedir para você fazer um convite para a leitura que você está fazendo lá no seu perfil, tá? Para quem está com a gente, a live vai ficar gravada, se der certo. Faz esse convite, fala um pouquinho do seu trabalho, convida as pessoas para lá para a gente ter maior conexão aí. Porque, gente, eu amo seguir o trabalho da Tal, acho que vocês precisam estar lá também. Maravilha, Eli, muito obrigada. Realmente eu faço um trabalho ali no canal do Telegram, onde a gente está fazendo reflexões. Inclusive, eu faço reflexões de livros ali, ferramentas. Eu convido todas vocês que estão aqui a participar junto comigo. Só entrar lá no meu perfil, na minha bio, você vai encontrar o link para participar disso. E estamos aí, sempre à disposição. Vou entrar vai ser na próxima semana. A gente já vai começar a falar sobre as vagas que eu vou abrir para a mentoria. Então, vocês também que estão aí podem participar. E eu não falei do final, né, Eli, de como dar conta de tudo. Nosso tempo está esgotando. Eu vou te agradecer antes e você vai falar, tá? Porque eu não sei como que vai ser o nosso tempo lá. Tá, eu quero te agradecer de coração por você ter aceito esse convite. Eu reitero que eu admiro demais seu trabalho. Né? Tem uma conexão tão gostosa quando eu vejo, quando eu ouço você. À medida que eu consigo, eu entro nas suas lives e assim, é tão maravilhoso, dá tanta paz. Então, eu preciso dizer mais uma vez que eu admiro muito esse trabalho e agradecer você por estar aqui, agradecer por ter aceito o meu convite para falar um pouco sobre esse assunto que é pertinente a todas nós, né? Esse assunto que é pertinente a todas as mulheres. Eu sei que tem homens também aqui com a gente, mas como eu falo principalmente para as mulheres, eu preciso dizer, todas nós temos o desafio em nos amar de forma genuína, independente de qualidades e defeitos, de olhar para a gente com esse olhar individualizado, né? Separar a gente exatamente para olhar nossas qualidades, nossos defeitos, melhorar, como diz a Tal, 1% a cada dia, não apenas se aceitar, é aceitar, olhar para si, porque a gente só muda o que a gente enxerga. Né? Então, olhar para si com esse olhar. Tá quase acabando, mas eu quero que você continue aí para finalizar, viu? Tá bom, Eli, muito, muito, muito obrigada. Foi sim, muito enriquecedor, sabe? Vamos fazer mais vezes. Depois vamos fazer no meu perfil para eu te fazer as perguntas e você esclarecer algumas coisinhas pra gente também. Tá Será bom? um prazer. E eu quero agradecer muito, foi super bacana. A gente demorou de fazer isso, né? Já Exato. Tempo. Mas tudo vem na hora certa. Então, a partir Quero de agradecer agora. todos que estavam com a gente também. E fala, Tal, é possível, Tal? Gente, quando a gente tenta dar conta de tudo, a gente não dá conta de praticamente nada, porque a gente tem essa cobrança exagerada na gente. A gente não vai conseguir ser forte o tempo inteiro, a gente não vai conseguir dar conta de tudo o tempo inteiro. Então, foca em uma coisa só. Inicie por uma coisinha.
Depois você vai crescendo, depois você vai adicionando. E assim você vai vivendo uma vida com significado que faz sentido. Saúde, amor. Que Então, lindeza, um beijo, Bela. quando a gente dá vazão a isso, a gente consegue dar conta daquilo que é importante. Então, dê conta de uma coisa que é importante para você. E depois você começa a Maravilha. abrir o seu leque. Maravilha.